Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E as primeiras páginas dos jornais brasileiros continuam abordando, preferencialmente, com algumas manchetes, o embate Brasil-Israel, produto de declarações estapafúrdias, ignorantes e antissemitas do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Está aqui, olha aí. Lula chama de volta embaixador Israel, crise se agrava. Ontem, o governo israelense, Benjamin Netanyahu, classificou Lula como persona non grata. Isso, no jargão diplomático, tem a ver, não com o rompimento de relações, longe disso, mas olha, não venha aqui, não gostamos de você. Não é uma proibição, tipo proibição legal, mas olha, não venha aqui, não converse conosco, não se relacione conosco, não é você o intermediário, não gostamos de você. Em compensação, o presidente Lula determinou que o Ministério de Relações Exteriores do Brasil chamasse de volta o embaixador brasileiro em Tel Aviv. O embaixador brasileiro volta também é um sinal na linguagem diplomática de alto descontentamento. Costuma-se dizer em diplomacia que o embaixador foi chamado para consultas. O governo israelense, no começo de toda essa barafunda de ontem, tinha chamado o embaixador brasileiro para uma conversa na área internacional do governo de Israel. No entanto, a convocação foi feita não para ser realizada no Ministério de Relações Exteriores, mas sim no Museu do Holocausto, o Yad Vashem, que reúne, um museu que eu já visitei, e que reúne as lembranças, as tristes lembranças, a memória do Holocausto. É um museu muito triste, de arrasar, né? De uma lembrança de um dos lances mais graves que a humanidade já assistiu em toda a história. Não é um dos lances mais graves, é provavelmente o lance mais grave, quando um governo resolve industrializar a morte de um grupo étnico, um grupo religioso, de um povo, como você quiser classificar os judeus. Hitler criou uma política industrializando a morte de judeus e contabilizam-se 6 milhões de almas mortas dessa maneira, de maneira industrial, pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Houve outros grupos que também foram atingidos, comunistas, homossexuais e ciganos, esses últimos, como os judeus, também considerados uma raça inferior e perniciosa. Bom, o incidente continua, Israel exige desculpas do Brasil, né? Desculpas do Brasil não, do presidente Lula. E quem conhece o presidente Lula nem imagina que ele irá se despir do seu orgulho
da sua autoestima para pedir desculpas de qualquer ato que tenha cometido. No governo brasileiro, alguns saíram em defesa do presidente com desculpas esfarrapadas que até são lamentáveis em algumas pessoas, letradas, que têm cultura, etc., e que são obrigadas a fazer malabarismos verbais para tentar defender o indefensável. Como disse o primeiro-ministro Netanyahu, Lula ultrapassou a linha vermelha, foi longe demais. E agora a gente não sabe onde isso pode chegar. As previsões é que o pessoal do Deixa Disso está se mobilizando, vem aí uma reunião do G20, estará aí o ministro de Relações Exteriores, o secretário de Estado americano, estarão outros amigos do Brasil, será que os Estados Unidos é amigo? Mais ou menos, e que poderão intermediar essa fala infeliz, eu estou me contendo aqui, feita pelo Lula, pronunciada pelo Lula numa comparação verdadeiramente estúpida, historicamente abominável, comparando o Holocausto com o que acontece na faixa de Gaza. A faixa de Gaza também é grave, mas não pode se fazer uma comparação de vítimas de uma guerra, lamentáveis vítimas, crianças, mulheres, famílias, etc., palestinas, com uma industrialização da morte criada pelo governo alemão durante o nazismo. Isso contaminou a história, é um caso único na história que marcará, né, a história do mundo para sempre. Uma mancha mais grave. E o pior, um país que era reconhecido, e o é, pela cultura, hoje pela tecnologia, pela literatura, né, que é a Alemanha, é um país culto, praticando atrocidades como essas numa guerra que Hitler levou o mundo com as suas tentativas de ampliação e conquista. Ampliação do seu poder, do seu território, etc., etc. Todas as culpas dos problemas mundiais recaíram sobre os judeus na visão doentia do ditador nazista, que, infelizmente, isso é verdade, está escrito, nunca foi contestado, o presidente Lula diz admirar Hitler. Ele já disse que admira Hitler, não por suas ideias, mas pela sua força, pelo seu denodo, pela sua coragem, que foram fatores que o levaram a perpetrar o Holocausto com morte de judeus. Então, vamos aguardar. Tem muita manifestação, a gente vai, durante o Jornal do Boris, mostrando uma ou outra declaração. Olha o valor. Após ser declarado persona non grata, Lula chama embaixador em Israel. Deixa eu ver se tem outras coisas aqui. O Estadão. O Estadão deu menos importância, mas deu importância. Está abaixo da dobra, né? Acima da dobra fica assim na banca, e quando é abaixo da dobra não é tão importante, mas o tamanho da letra, né, o tamanho do corpo, mostra que o Estadão também deu grande importância. Israel declara Lula persona non grata. Brasil não se retratará. Não é o Brasil, não. Tem uma visão aqui que leva a equívocos. Ele fala pelo Brasil porque é o presidente da República, mas a fala é dele, pessoal do Lula. Na verdade, ele conduz o Brasil para esse tipo de
caminho equivocado, né? Como ele já tem feito na área internacional. Ontem mesmo a gente assistiu a uma declaração dele que é um escapismo na história da morte, provavelmente assassinato de Navalny, que era um opositor ao presidente Putin. Lula saiu pela tangente dizendo: olha, não podemos dizer nada antes que sejam feito inquérito, apuração e tudo. Não querem nem entregar o corpo para a família, gente. Vão tentar apagar os sinais do que eventualmente foi feito. Se tentou antes o assassinato de Navalny, e há uma série de coincidências, uma série de histórias, uma série de fatos, de assassinatos perpetrados contra adversários de Putin. E vem o Lula para não magoar o Putin e diz isso. Bom, então a partir de quinta-feira, né, o Brasil vai ser palco do encontro de chanceleres do G20, e vai ser uma reunião importante. O Putin não vem, porque se vier será preso. Tem uma ordem de prisão, não dá para contornar, né? Lula alimenta militância com discurso contra Israel, mas cria problemas para bolos. Está aqui no Estadão. Deixa eu ver. O presidente Lula alimenta a militância de extrema esquerda ao elevar cada vez mais o tom contra Israel. Mas o tema causa problemas para o pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, sua principal aposta nas eleições municipais deste ano. A campanha do psolista tenta mantê-lo afastado do assunto, enquanto integrantes do partido pressionam nos bastidores por manifestação pública da sigla e dele por ser líder da bancada na Câmara. Parte de seus correligionários foi às redes sociais para defender as declarações de Lula. O deputado silenciou sobre o presidente comparar a ofensiva israelense na faixa de Gaza ao extermínio de judeus feito pela Alemanha nazista de Adolf Hitler entre 1933 e 1945. O Estadão ainda chama o que aconteceu, a atitude de Lula de vandalismo diplomático, ao dizer que a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas equivale ao Holocausto. Lula avilta a história, a memória dos judeus assassinados pelos nazistas e os interesses do Brasil. Um outro editorial do Estadão é o martírio de Alexei Navalny. Aí a ementa é a seguinte: o testemunho final do principal opositor de Putin precisa reverberar pela Rússia e pelo mundo. Tudo o que é preciso para o mal triunfar é que as pessoas boas não façam nada. É editorial do Estadão, 2 editoriais de fundamental importância. Quem pensa em Putin, quem olha um pouco depois do final dessa interminável guerra, aparentemente interminável guerra entre Rússia e Ucrânia, na verdade é uma invasão da Rússia contra a Ucrânia. Aliás, ontem a Rússia avançou, os ucranianos estão com falta de munição, né? Há dificuldades em segurar o avanço russo em determinadas áreas do território, mas quem olha depois da Europa teme que a Rússia, que tem sempre na cabeça aquele império de Pedro Grande,
aquele império europeu, aquela grande posição imperial da Rússia, né? A Rússia já foi muito grande. Olha, por exemplo, para outros países que entraram na OTAN tremendo de medo da Rússia, porque já conhecem, já foram vítimas, por exemplo, os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. Por quê? São países independentes, porque o número, não sei se é exato, mas porque perto de 30% dos habitantes desses países são etnicamente russos e falam russo. Então, é um bom pretexto para uma guerrinha, para um avanço sobre esses três países, os países bálticos, que já pertenceram à Rússia através da União Soviética, que, na verdade, era um arranjo que transformava aquele mundo num império russo com uma série de vassalos espalhados pela região. Empresa fundada por vereador petista destinava valores ao PCC, diz inquérito. Conversas nos celulares de ex-diretor da companhia de ônibus que foi assassinado indicam um pagamento semanal de 70 mil a facções. Investigado, Senival Moura, que é o vereador, nega envolvimento. Isso não é novidade, já está correndo. O que o Estadão colocou hoje é a apuração da polícia. É a apuração da polícia. Não culpo o PT, não. O PT não tem nada com isso, nem as esquerdas. É uma atitude individual de um vereador. Qualquer partido, qualquer clube tem pessoas de todos os tipos, qualquer organização, etc. Bolsonaristas exploram declaração de Lula sobre o Holocausto em Gaza. Weingarten sugere que ex-presidente em Malafaia convida embaixador de Israel para ato previsto no domingo em São Paulo. Domingo tem aquele comício e tudo. E o STF não permitiu que o Bolsonaro mudasse a data do seu depoimento para quinta-feira. A Polícia Federal intimou o presidente para prestar depoimento quinta-feira na investigação que apura a tentativa de golpe de Estado. A defesa de Bolsonaro, no entanto, informou ontem que ele permanecerá em silêncio até ter as conversas recuperadas pela Polícia Federal nos telefones celulares apreendidos pela Operação Tempus Veritatis. Esse negócio de sigilo sugere algumas coisas, viu? A Folha hoje traz um material mostrando naquela quase uma fofoca, naquela briga no aeroporto de Roma, aeroporto de Fiumicino, quando o nosso querido ministro do STF, o Xandão, Alexandre de Moraes, Xandão vulgo Alexandre de Moraes, o Luiz me lembrou aqui, o Xandão foi ofendido, e foi mesmo, por uma família lá, e virou uma fofoca e tal, que a Polícia Federal e o STF atropelaram a lei, atropelaram a Constituição. E aqui tem, e divulgaram uma conversa entre advogado e cliente. Lei protege sigilo de conversa exposta em caso de Moraes. Regra só não vale por suspeita de ação ilícita do advogado, dizem professores. Está vendo? Aí tem todo um exame. A Folha fez Escarcéu de Moraes termina em vexame. Investigação sobre suposta hostilidade em Roma
teve série de abusos, e teve mesmo, do STF e da PF, mas no fim prevaleceu o direito diante da truculência estatal. A Polícia Federal acabou arquivando o caso. Mas, olha, o outro editorial da Folha, desvarios de Lula, banalização de genocídio e do Holocausto não deveria estar na repercussão, não deveria estar no repertório de um chefe de Estado. Aí tem um pessoal que está se organizando na Câmara, no Senado, com assinatura, já tem 90 assinaturas, o que não significa nada, significa um descontentamento, mas não tem efeito, né? Tentar um impeachment do Lula por causa disso, não. Olha aí a debandagem. Em posse, Aldo alfineta Lula e Nunes defende ato de Bolsonaro. O Aldo Rebelo agora está no lugar da Marta como secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. O evento de posse de Aldo Rebelo e José Renato Nalini no secretariado de Ricardo Nunes, nesta segunda-feira, teve uma crítica velada do ex-ministro a Lula e serviu para que o prefeito fizesse uma contraposição a Jair Bolsonaro, seu principal apoiador. Ao mesmo tempo, defendeu a manifestação convocada pelo ex-presidente, na qual participará, mas defendeu a vacina também. Aqui, deixa eu ver uma frase do Aldo. Eu não vou aqui fazer avaliação das falas do presidente Lula, porque ele tem o Itamaraty para falar por ele. Ele tem a imprensa para fazer apreciação crítica das falas. Então, Lula é responsável pelo que diz. É uma frase do prefeito Ricardo Nunes. Todos são inocentes até que sejam julgados. A gente precisa verdadeiramente ser democrata. A presunção de inocência está prevista na Constituição. Olha, sobre o inquérito Bolsonaro, existe uma determinada elite brasileira que quer a prisão do Bolsonaro de qualquer jeito. Eu não sei, não entro na cabeça do Bolsonaro para ver, e os fatos apontam, eu imagino que ele possa até ter imaginado um golpe. Não levou adiante, mas possa ter imaginado. Agora, as provas disso, né, a concretude jurídica, olha que bonito, concretude jurídica desses fatos, ainda segundo muitos professores, etc., apresenta dúvidas, viu? Não é tão fácil assim separar, juntar a ideia de desenvolver o golpe, troca de papéis com um golpe. Uma coisa que conta a favor de Bolsonaro, mas existe, Bolsonaro provocou demais, viu? Na hora que você é um juiz, aí juízes são vários, tem o Congresso, tem o próprio STF, na hora que um juiz vai decidir uma coisa nebulosa, pesa o ser humano juiz, E nesse caso, o ex-presidente Bolsonaro está estrepado. Olha, Rússia lança ofensivas após conquista no leste da Ucrânia. Às vésperas do segundo aniversário da invasão, Putin tenta capitalizar a vitória. Viúva afirma que vai continuar luta de Navalny contra Putin e pede endurecimento das sanções. Olha aí, a reunião de chanceleres do G20
terá guerras em pauta. Encontro ministerial no Rio será o primeiro sob presidência brasileira. Olha aí, o Brasil sediará nesta semana, importante, hein? A primeira reunião ministerial do G20 sob sua presidência. O encontro que reunirá os chefes das diplomacias das maiores economias do mundo acontece nestas quarta e quinta-feira na Marina da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro. No foco dessa primeira reunião estão as guerras Israel-Hamas e Rússia-Ucrânia, além da reforma dos organismos internacionais, como ONU, OMC e bancos multilaterais. E aí a Folha faz uma extensa cobertura, explica muito bem como funcionam essas maiores economias, como funciona o G20, as origens do G20, etc., etc., etc. É uma reunião muito importante que acontece numa hora que o Brasil sofreu um knockdown na sua política internacional. Chama mais atenção ainda, mas uma reunião do G20 sobre a presidência brasileira é muito importante, inclusive sobre a posição do Brasil no mundo. Homenagens a Abílio Diniz, cujo enterro foi ontem. Abílio inovou com hortifruti, loja 24 horas e e-commerce. São Paulino fanático, empresário ligava quando o time perdia, diz presidente. Enfim, Abílio Diniz, olha, senti, viu, figuraço do empresariado brasileiro, figuraço, tinha ideias, era uma figura que talvez devesse ter sido melhor aproveitado. O destino não o quis. Bela desculpa. Pobreza alcança maior patamar em 20 anos na Argentina. Aí tem essa desculpa, né? O Milei explicou, né? Disse antes, né? Disse na campanha, vamos ter tempos difíceis e depois vamos retomar o crescimento. Biden deve flexibilizar meta para carro elétrico. Governo dos Estados Unidos também pretende aumentar prazo para a redução de emissão de gases de escapamento de veículos. A indústria está reclamando, o carro está caro, o carro elétrico ainda tem problemas, tem que esperar um pouco mais. E desse jeito, vão prorrogar a vida dos carros que são também grandes poluidores. Tem um artigo do Michel França sobre essa questão de cotas, né? Querem reduzir a nota de corte dos candidatos ao Ministério Público de cotas. Então tá. Não entraria em avião pilotado por cotista? Perigo está em ser conduzido por alguém que teve empurrãozinho em quase tudo na vida. É o cotista aqui, falando sobre cotas, né? Estados Unidos são protecionistas com inteligência artificial, diz consultor da Unesco. A inteligência artificial também está dominando o noticiário. Onde será que nós vamos parar? Brasil atinge 650 mil casos de dengue em meio à escalada histórica da doença. Sim, temos Ministério da Saúde, secretarias de saúde, etc., etc. Tem um estudo aqui dizendo, olha, ex-fumantes, viu? Ex-fumantes têm danos prolongados no sistema imunológico. É um estudo, e segundo a OMS,
uma pesquisa, etc, etc. Precisa ler isso com mais atenção, porque o título muitas vezes esconde a verdade. Tarcísio quer alfabetizar 90% das crianças de São Paulo até 2026. Podia alfabetizar os adultos que são analfabetos, quer dizer, não conseguem interpretar nenhum texto, chama analfabeto funcional. Governo de São Paulo articula implantar escolas cívico-militares em regiões pobres. Bom, e tem uma notícia aqui, os funcionários da Torre Eiffel estão em greve, os turistas não podem entrar, só podem admirar de longe esse símbolo de Paris. Pessoal, chegamos ao final do Jornal do Boris, nós agradecemos a atenção, temos uma semana agitada pela frente, né? Muita notícia, muita coisa polêmica para a gente discutir aqui. Agradeço a sua atenção. Cadê o cafezinho? O cafezinho é que mudou. Deixa eu ver. Tá aqui o café. Desculpe, viu, pessoal que tomou café, eu ia esquecendo. Quem tomou café? Ulisses Galete, pintor. Nossa, vi um quadro dele muito interessante. Rafael Jaques de Souza, Alexandre Diniz, Lívia Santos, Francisco Xavier de Mauá, José Portela, Cristina Clauro França, Adamir Marco, Jane Lima Dias, Cláudio Bertoluiz, Rodrigues Filho, Ivan Castilho, Ana Maria Oliveira, Irlando Sobreira, Ailton Pereira, que é de Ribeirão Preto. Pessoal, bom dia, até amanhã.